Olá, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para esse encontro do estudo do Evangelho. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou trabalhador do GPEC, faço parte do Grupo Anália Franco e do setor doutrinário. Sejam bem-vindos, a esse encontro que acontece todos os domingos. Quem vem nos acompanhando sabe que este ano estamos fazendo o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje iremos finalizar o capítulo 2. Antes de darmos início à leitura do item que ficou para este domingo, vamos fazer uma prece de abertura. Convidamos aqueles que se sintam à vontade, que possam fechar os olhos, que a gente possa agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade, pedir inspiração para a compreensão da leitura do Evangelho, que os amigos espirituais possam nos envolver de muita paz, de muito amor, que possamos estar sensíveis e abertos às compreensões dos ensinamentos de Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Pois bem, amigos, hoje nós iremos finalizar o capítulo 2, Já nos domingos anteriores, vocês viram os tópicos que fizeram a abertura a esse capítulo e os itens subsequentes, E hoje ficou para Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre, que é o item 8. Vou fazer uma breve leitura e depois vamos fazer uma reflexão desse capítulo, levando em consideração essa abordagem desse relato de um espírito que foi uma rainha na França. Então vamos lá. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes, e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandeza que tanta avidez se requestra na terra. Para se granjear o lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em todas as suas celestes práticas, a benevolência para com os outros. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens para alcançar os bens terrestres como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar o acesso a este. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto prece aproximam do Altíssimo Homem. É o traço de uma união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Então, aqui a gente tem um relato que nos mostra a reflexão que esse capítulo nos traz quando ele aborda meu reino não é deste mundo, Acho importante fazermos um breve esclarecimento para entendermos a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, E assim a gente vai entender
melhor cada encontro. Kardec classificou a organização do Evangelho à máxima metodológica e não uma ordem cronológica. Ele buscou organizar de uma forma didática para que a gente possa ter uma sequência de compreensão. A leitura do Evangelho abrindo o acaso é muito positiva, pois muitas vezes nos levam a reflexões e buscamos o caminho que nos aproximam de Deus. Mas quando nos propomos a estudar o Evangelho, o estudo sequenciado nos faz melhor a compreensão, uma vez que Kardec organizou isso de forma bem sistematizada, organizou de uma maneira bem didática, né? Numa sequência, que toda vez que a gente faz a leitura de um capítulo, nos dá base, nos lança bases para que a gente possa entender o capítulo seguinte. Eu acho importante, né, que a gente tenha essa ideia, né, dessa leitura, e aí, né, a gente percebe que as instruções ditas pelos espíritos são verdadeiramente vozes do céu que vêm esclarecer os homens e vêm convidá-los à prática do evangelho, né? E quando a gente traz essa reflexão, né, essa compreensão da estrutura do evangelho, eu acho importante a gente lembrar disso para a gente delongar a conversa sobre o que foi dito hoje, né? Kardec colocou do capítulo 1 até o capítulo 4 como se fosse a base para a gente compreender os capítulos futuros, né? Por isso a discussão hoje desse tema. Já o capítulo 5 até o capítulo 10, ele fala da redenção individual, né? Perspectivas e finalidades, ele trata dos espíritos superiores, das divindades. Dos capítulos 11 até o capítulo 17, ele mostra o processo. Jesus sabia da nossa dificuldade de alcançar a evolução, e por isso ele nos traz aqui ferramentas para isso, né? E nesses capítulos a gente aborda amar o próximo como a si mesmo, amar o vosso inimigo. Já o capítulo 8 até o capítulo 18 até o capítulo 26, né, fala da redenção coletiva, como é importante o convívio em sociedade, o convívio com outros espíritos, né, com outros seres. E, por fim, ele aborda do capítulo 27 até o capítulo 28 a redenção final. O capítulo 27, pedido obtereis, e o capítulo 28, coletânea de prece. Assim, a gente percebe que o Evangelho está estruturado na base, né, que são os primeiros capítulos, que é a verdade, a redenção individual, que seria o caminho, e a redenção coletiva, que é a vida, né? E aí a gente percebe, né, como é importante a gente contextualizar essa passagem que nós estudamos hoje, do Evangelho, que no início do capítulo traz um recorte do Evangelho, né? E que mostra as últimas semanas de Cristo na Terra encarnada, né? Os últimos momentos de Jesus. No contexto original, esse capítulo é um recorte da passagem, né, do Evangelho, onde o episódio aconteceu na região da Judéia, em Jerusalém, onde Pilatos era governador, né? E com personagens importantes da história da Bíblia. Pilatos protagoniza essa cena com Jesus. Ele oscila entre sua consciência, né, que sabia que Jesus era inocente, mas também o clamor do povo que pedia pela crucificação do Cristo. O capítulo traz uma reflexão importante sobre a vida futura, né, que é uma das chaves para se entender a visão moral do Cristo, né? E o Espiritismo vem nos ajudar nessa compreensão, né? E naquela época, naquele momento, Pilatos não tinha essa compreensão. E por isso que ele não entendeu a resposta de Jesus quando Jesus fala: meu reino não é deste mundo, né? Esse capítulo reforça bem a ideia de que se olharmos Jesus como um ser material, não iremos entender essa sua afirmação, né? Quando Jesus fala: meu reino não é deste mundo, ele está falando de um reino espiritual, de uma vida espiritual. E Pilatos não compreendeu essa fala de Jesus. É tanto que ele reforça: és rei dos judeus, né? Então veja que ele não teve essa compreensão da espiritualidade, porque naquele momento o que era forte no mundo era o materialismo, né? A visão de Pilatos era de Jesus um galileu, né?
Quando Jesus fala, né, eu vim dar um testemunho da verdade, ele se refere ao testemunho espiritual, né? E até hoje percebemos essa dicotomia. Quem se aproxima de Jesus com um olhar puramente humano, material, só consegue enxergar nele o Galileu, um revolucionário, né? Um ser que se adequou às condições da época para cumprir sua missão, né? Não é interessante procurar em Jesus uma referência humana, né? Jesus veio dar o testemunho da verdade, ele se refere à verdade espiritual, né? Então, é importante a gente ter essa reflexão. Qual é o ponto de vista que estamos analisando de Jesus, né? O tópico que lemos hoje e que finaliza o capítulo nos traz bem esse chamado, né? Nosso olhar é do ponto de vista humano ou é um ponto de vista espiritual? Nós entendemos o estudo do Evangelho ou do Espiritismo, né, como uma ferramenta para a gente compreender esse olhar de Jesus, né? E a gente, quando fala que o Evangelho tem esses 4 capítulos iniciais como base, é para que a gente possa ter um olhar, esse olhar espiritual do Cristo, né? Não ter Jesus como uma figura humana, né, que se adequou às circunstâncias da época para cumprir sua missão aqui na Terra, né? Jesus é a realeza espiritual, do ponto de vista espiritual, a sua função aqui na Terra era de governador, é o governador planetário. Então, é muito interessante que a gente tenha esse olhar de Jesus, né? A diferença entre o ponto de vista de Pilatos e Jesus, né? Se a gente observar, né? Pilatos pautava o reino em que ele governava, um reino mundano, né? Com imposição, né? Uso da força, do domínio, com guerras. As pessoas pensavam assim na época, né? Já Jesus trazia a ideia de um reino que reflete as leis divinas, um reino pautado em ideias de fraternidade, pautado em ideia de compreensão, um reino cuja obra dá no coração dos homens, né? Traz a aproximação com Deus. O interessante é que na passagem da Bíblia, né, de todos os momentos que Jesus esteve aqui na Terra e que entrou em contato com esses líderes romanos, né, com Pilatos, né, percebemos que em nenhum momento Jesus menospreza o reinado de Pilatos, né, e nessa passagem é bem evidente isso, né? Tanto que ele aceita as determinações, né? Ele vai para Herodes, depois volta para Pilatos de novo, né? E aí a gente entende que quem era a realidade de Jesus, né? A humildade que ele tinha. E ele deixa a gente entender que essa citação é porque na Terra tudo é um processo, né? Pilatos tinha o seu papel ali, né? Os romanos teve um papel importante naquele momento no planeta para dar uma ordem, uma compreensão de sociedade, né? Então a gente pode falar um pouco desse capítulo quando ele traz também a ideia da vida futura, na qual Jesus traz como meta essa prática da gente refletir nessa aplicação das nossas ações na vida futura, né? Que pensar na vida futura como uma coisa evolutiva deve ser um objeto das nossas preocupações, né? Em que vai de encontro com a necessidade de melhorar, de aprimoramento espiritual, de evolução, né? A vida futura, essa evolução, é o eixo do ensinamento do Cristo, focado na sobrevivência da alma, né? Que é de verdadeiro. O relato no item das instruções dos espíritos, que a gente traz, né, essa descrição dessa nobre francesa, né, nos mostra que precisamos priorizar a vida espiritual. E os judeus não tinham essa percepção desta máxima. Mas agora que já temos a compreensão do Livro dos Espíritos, a compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras que Kardec nos trouxe, né? É importante que a gente coloque isso em prática, que a gente coloque isso como máxima, né? A realeza terrestre que Jesus representa é o modelo e guia, o governador do nosso planeta. E aí é importante a gente trazer a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí os Espíritos respondem, Jesus. Então, Jesus não é uma lembrança, Jesus é uma presença.
né? Então, vamos encerrar esse capítulo com essa mensagem importante, essa mensagem que nos traz uma compreensão é, real do que nós devemos priorizar, né? E agradecer a todos mais uma vez por estar aqui, né? E já deixar o convite para o próximo domingo darmos início ao capítulo 3. Vamos finalizar com a prece de encerramento, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de conhecer a palavra do Cristo, né? A palavra do Senhor, do Mestre. Obrigado, Pai, mais uma vez, que possamos ter uma semana muito saudável, muito rica de amor, de paz, de compreensão, que possamos envolver toda a humanidade nas bênçãos da fraternidade. Que assim seja. Obrigado a todos, né? E até o próximo domingo.